Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês já chegaram aqui com o coração, com uma expectativa muito grande daquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração hoje, daquilo que o Senhor tem da parte dele para te entregar. E hoje nós vamos falar de um tema muito bom, mas ao mesmo tempo muito confrontador, porque esse tema ele nos confronta a todo momento da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre viver na vontade de Deus ou na vontade permissiva de Deus. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nesse vídeo é se esse plano que está aí no seu coração, o Senhor dissesse não para ele, você insistiria nisso? Porque muitas pessoas diz que quer agradar a Deus, diz que quer viver na vontade de Deus, mas essa pessoa decide as coisas, ela toma decisões, ela escolhe relacionamentos, ela decide por ela mesma e aí depois fala assim que pediu para o Senhor e o Senhor abençoou. Ou então essa pessoa traça tudo da maneira dela e no final pede para Deus abençoar. Está invertido, né, essa proposta. Por quê? Porque quando a gente quer tomar uma decisão, quando a gente precisa escolher alguma coisa na nossa vida, a gente precisa perguntar para Deus qual que é a vontade dele dentro daquilo que nós estamos vivendo. Seja uma proposta de emprego, seja dentro de um relacionamento, quando você conhece uma pessoa e aí você fala, Senhor, será que realmente essa pessoa é para mim mesmo? Será que esse relacionamento é para mim mesmo? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. O que é que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus, que é muito boa, perfeita e agradável. E nós já vamos ler o que está escrito lá em Romanos 12, 12, no versículo 2, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer realmente isso para sua vida? Ou você quer só o que te agrada agora? Aqui, ele é bem claro quando ele diz esse versículo, quando Paulo diz esse versículo, está nos encorajando a viver a vontade de Deus. Por quê? Ao mesmo tempo que ele nos encoraja, esse versículo ele traz uma palavra que tem aqui dentro dele que diz assim: para que sejam capazes de experimentar. Quando eu estava lendo, né, esse texto, eu amo esse versículo e realmente é o que a gente precisa viver todos os dias, é viver esse versículo aqui, transformar a nossa mente, né? Não nos copiar os padrões desse mundo, não viver aos padrões desse mundo, mas nós precisamos ser diferentes diante de Deus. E quando eu li essa palavra experimentar, veio algo no meu coração que é uma questão de escolha. Você experimentar alguma coisa é uma questão de escolha. Vamos supor que você chegue em algum restaurante e lá tem vários pratos diferentes, e aí você chega lá e tem uma comida japonesa. Vamos supor, eu vou falar por mim, vou dar o exemplo de mim. Tem uma comida japonesa, tem pizza, tem macarrão, tem várias comidas ali. E aí tem a comida japonesa que eu não sou muito fã, assim, eu já provei algumas coisas, mas eu não sou muito chegada. Mas enfim. Tem a comida japonesa, tem o macarrão e tem a pizza. Eu posso escolher qualquer um dos três, não é verdade? Mas eu também tenho a proposta de poder experimentar a comida japonesa, ao qual eu olhei, mas não me identifiquei, aquilo não agradou os meus olhos. Eu falo muito de a gente comer primeiro com os olhos, né? E às vezes aquilo ali não me agradou, os meus olhos não fez diferença nenhuma, não vi graça, mas eu tenho
o poder de escolher, experimentar aquilo ali. E viver na vontade de Deus é isso. Você tem o poder de escolher viver a vontade de Deus ou viver na vontade permissiva de Deus. Viver na vontade permissiva de Deus é quando Deus permite que as coisas acontecem com a gente, que tomem algumas consequências, que vem também na questão de escolhas, vem sobre a questão das sementes que nós lançamos, né? Eu já falei sobre escolhas, sobre sementes em alguns vídeos atrás. E tá muito relacionado a isso também, porque quando você escolhe a sua vontade, você corre um risco muito grande de dar muito ruim no final. Então, você tem o poder de escolher viver na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse versículo diz tudo sobre a vontade de Deus. Então você pode falar assim para mim, Stephanie, mas eu senti paz nesse relacionamento, eu acredito que vai dar certo. Mas você já perguntou para Deus com toda a sua sinceridade? Eu estou dando exemplo de relacionamento porque hoje é muito comum e tem muitos relacionamentos acabando, casamentos acabando, por conta de talvez escolhas erradas, talvez de não a pessoa não perguntar para Deus se aquilo ali é realmente para ela. Então, você tem o poder de escolher viver isso ou viver a vontade de Deus. Então, quando a gente escolhe por nós mesmos, quando nós traçamos planos por nós mesmos, a gente sabe. Você sabe disso. Se você conhece um pouquinho a palavra de Deus, você sabe disso que eu tô falando. Quando a gente escolhe do nosso jeito, a chance de dar ruim é muito alta. E a Bíblia é clara quando nós escolhemos a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí você pode falar, não, Steph, mas eu sinto paz, eu tô bem e tal. Mas você já perguntou lá do fundo do seu coração, com toda a sua sinceridade, já colocou o seu joelho no chão e falou, Senhor, esse relacionamento é pra mim? Senhor, esse emprego é pra mim? Senhor, essas amizades são pra mim? Estão me fazendo bem? São essas pessoas que o Senhor me mandou para eu andar, para eu compartilhar a minha vida, para eu falar da minha vida, para eu compartilhar sonhos, projetos. São essas amizades que o Senhor colocou? É da sua vontade eu andar com esse certo tipo de pessoa? E é uma oração sincera e verdadeira diante de Deus. Não tem como, Senhor, deixar isso, deixar uma dúvida no seu coração, gerar uma dúvida no seu coração. E lá no fundo, gente, a gente sabe, eu posso falar pra vocês que eu já tive uma experiência dentro de um relacionamento que eu queria muito e eu em momento nenhum eu perguntei pra Deus, eu já conhecia a palavra, mas em momento nenhum eu perguntei pra Deus se realmente era essa pessoa que eu deveria, né, me relacionar. E eu fui na minha mãe e a gente conversando, e minha mãe falou claramente pra mim que não via eu com essa pessoa, que se eu quisesse me relacionar eu poderia, mas eu não teria apoio dela nem do meu pai. Então isso já era uma resposta de Deus, mas eu queria muito ter esse relacionamento. Só que me deu um sinalzinho de uma luz vermelha acendeu. Eu pensei, eu não vou, não quero, eu acho que eu não quero isso mais pra mim. Mas vinha aquela vontade de estar, de ficar junto, de tentar, que a gente quer muito tentar, mas se eu não tentar, Stephanie, como que eu vou saber? Mas, gente, Deus, quando você coloca o seu coração diante dele, quando você se posiciona diante de Deus, com verdade, com sinceridade de coração, ele te responde. E passou uma semana, aconteceu algo muito ruim. Essa pessoa se deu muito mal, e aí eu pude ver que realmente aquilo não era pra mim. Ou seja, o Senhor me mostrou. Por quê? Antes disso tudo acontecer, eu pedi a Deus uma direção. Eu falei, Senhor, então o Senhor me mostra se realmente essa pessoa não é para eu relacionar. Porque aqui no meu coração eu quero, eu tenho desejo, mas o Senhor me mostra. E passou uma semana, o Senhor me mostrou que realmente não era para mim. Eu, caí fora. Então,
Eu poderia ter escolhido viver com essa pessoa? Poderia. A palavra fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Porém, nós temos o livre-arbítrio, o Senhor nos deixou isso. E aí eu poderia ter escolhido viver uma vida sofrida, uma vida que Deus não queria para mim. Então, se hoje você talvez está aí precisando de tomar uma decisão quanto ao relacionamento, quanto à amizade, quanto à sua vida profissional, dobre o seu joelho no chão e peça ao Senhor: Senhor, eu quero viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Não tem como dar ruim, a Bíblia seria muito contraditória se a gente vivesse na vontade permissiva de Deus e aquilo ali fosse bom pra gente. Sendo que o versículo ele é claro, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você falar, eu tenho paz, eu tô assim, eu tô assado, né, e tal, tá tudo bem. Se você fala isso, que tá bem, mas lá no fundo você sabe que não vai dar certo, lá no fundo você sente uma tristeza, você sente uma pressão, é porque não é. Porque a Bíblia seria contraditória, porque quando a gente está andando na vontade de Deus, a gente é feliz, a gente tem paz no nosso coração, a paz que excede todo entendimento, ela entra dentro do nosso coração, e só o Senhor pode dar isso para nós. Então, se hoje você precisa de tomar essa decisão, peça ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus, nós precisamos renunciar muitas coisas. Nós precisamos deixar de lado muitas coisas. A vontade de Deus, viver e andar na vontade de Deus não é fácil, mas ela tem um propósito. E o propósito, no final de tudo isso, a gente sabe que é o nome dele que será glorificado através das nossas vidas, através das nossas escolhas certeiras diante da palavra dele. Então, se hoje você está aí aflito, angustiado, tendo que decidir, tomar algumas decisões e ainda não sabe se é de Deus, o que você tem que fazer, qual direção que você tem que tomar, se você precisa mudar de cidade, não sei qual que é o que que você está passando aí, qual que é a sua escolha, o que que você precisa decidir, qual que é a sua situação. Mas de uma coisa eu sei e eu posso te afirmar, que se você colocar os seus joelhos no chão, orar ao Senhor com toda a verdade, sinceridade, sem medo, sabe? Porque muitas vezes nós, no fundo, nós temos medo. Fala, mas eu quero tanto isso, mas o Senhor não quer. E a gente fica com medo, porque a gente quer tentar. Mas e se não der certo? Ai, mas e se eu perder essa oportunidade? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vai ser feliz, você vai ter paz, você vai ser próspero quando você obedecer. A vontade de Deus está muito ligada à obediência. E a obediência, quando ela entra para os nossos corações, quando isso cai revelado nos nossos corações, é difícil, mas quando nós temos uma satisfação plena em Deus, a gente consegue passar por essas decisões, escolhendo a vontade do Senhor para nós. Então hoje é o seu dia. Se você viveu até hoje andando na vontade permissiva de Deus, hoje você tem a oportunidade de virar essa chave e andar na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. De obedecer, de ser reto diante de Deus, de andar em santidade, de acreditar no propósito que o Senhor tem sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, esse é o momento que você tem a oportunidade de virar essa chave e viver segundo a vontade de Deus para a sua vida. Se você precisa de tomar essa decisão, eu peço a você, coloque aí nos comentários aí embaixo: eu escolho viver a vontade de Deus. Eu estarei orando por você, estarei pedindo a Deus para que você consiga, para que Deus te dê força, para que você seja fortalecido na palavra
para que você consiga sair desse lugar de desobediência, da vontade permissiva de Deus e voltar para a vontade do Senhor para a sua vida. Se você está perdido, se você saiu de um ministério, se você frequentava alguma igreja e hoje você está no mundo, você está vivendo na vontade permissiva de Deus, você sabe qual que é o seu lugar. Isso não estava aqui para eu falar, mas o Senhor me tocou aqui e eu acredito que talvez tenha alguma pessoa que precisa ouvir isso. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, volta, querido. Volta, deixa as suas vontades para lá. Renuncie, faz um sacrifício. O Senhor te ama, Ele te quer vivendo na vontade dEle. Ele te quer vivendo no centro da verdade dEle. Ele não te escolheu para você viver sofrendo. Ele não te escolheu para você viver perdido. Ele te escolheu porque você é filho, você é filha dele. Então ele te ama e ele quer muito que você obedeça, que você seja verdadeiro e sincero diante dele. Amém? Quero orar por você nesse momento. E se você hoje escolhe viver a vontade de Deus, não se esqueça, comenta aí. Eu gosto de ter essa interação com vocês. Coloque aí embaixo que você seja muito abençoado, abençoada por tomar essa decisão, que eu acredito que depois vocês podem vir aqui me contar o testemunho, Stephanie, depois desse dia que eu escolhi viver a vontade de Deus, eu fui abençoada, eu fui abençoada, eu me sinto leve, eu me sinto em paz. Coloque aí nos comentários, tá bom? E se quero orar com você nessa hora, e se esse vídeo falou com você e você conhece alguma pessoa que precisa também tomar essa decisão de sair dessa vontade permissiva, de escolhas próprias, envie para alguém, compartilhe com alguém que será abençoado também através dessa palavra. Romanos 12, 2. Viva isso na sua vida. Vou orar por você nessa hora, que você seja muito abençoado, abençoada, que o Senhor possa tocar no mais íntimo do seu coração nessa hora, para que você seja forte para sair desse lugar de permissão. Amém? Senhor Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa diante de ti. Coloco o coração dela diante da tua presença, Pai. Senhor, o Senhor sabe o que ela tem passado, só o Senhor sabe o que ela tem vivido, só o Senhor sabe das escolhas, só o Senhor sabe, ó Pai, o que ela quer, os sonhos, os projetos. E nessa hora, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor para que o Senhor toque, para que essa pessoa viva na tua vontade. Senhor, que ela siga a tua direção, que ela seja guiada pelo teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa direcionar as escolhas dela, que ela possa fazer as escolhas corretas diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa tocá-la, que o Senhor possa transformá-la, Pai, que é assim o que o Senhor diz ali em Romanos 12, 2. Que sejamos transformados, que essa vida, Senhor Jesus, possa escolher a boa, perfeita e agradável, que é a vontade do Senhor. Toca na vida dessa pessoa, toca na casa dela, Senhor, nas decisões, se é um relacionamento, se é um trabalho, ó Deus, que o Senhor possa direcionar para o melhor. Ajude essa pessoa a escolher o melhor, ó Pai, a viver no centro do teu querer, no centro da tua vontade. Eu oro por essa pessoa que está desviada dos teus caminhos. Senhor, que o Senhor possa tirar, ó Deus, as escamas dos olhos, Deus, e trazer a luz sobre todas as coisas, sobre a vida dessa pessoa. Pai, que ela possa voltar ao primeiro amor. Pai, que ela possa voltar a viver o centro da sua vontade, ó Pai, a viver nos teus caminhos, a obedecer a tua palavra e submeter a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, toca agora na vida dessa pessoa. Que ela seja abençoada, que ele seja abençoado, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, e que
no futuro, ó Deus, bem próximo, eles possam testemunhar, Pai, que eles escolheram a boa parte, eles escolheram o melhor do Senhor, eles escolheram viver a tua vontade, eles escolheram submeter ao Senhor, ó Pai, e por isso, ó Deus, o teu nome será glorificado através dessa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, receba um abraço. Seja fortalecido aí através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.